Hey guys, Rodrigo. Priscila. Larissa. Welcome to the Reactors channel. There's subtitles, so don't leave the video. Vamos lá. Para o episódio 8. Ixi, nem vi o nome, peraí. No último episódio, eles correram atrás do cara lá, né? Foi. Lá dentro lá dentro do casamento. Uhum. Foi. Mas, mais uma falha da polícia. Vamos esperar que, alguma vitória aconteça. O cara é esperto, né? Ele conseguiu se safar lá. Conseguiu se safar. E a esposa percebeu que o amigo tá dando em cima dela mesmo, né? Foi. Ficou claríssimo que ela foi lá socorrer a filhinha. Ficou claríssimo. E ficou claríssimo que ela não achou tão ruim também isso. Mas também não foi... Eu acho que ela não foi... Não ficou empolgadaça. Mas também não ficou bem, nem putaça. Ato de guerra. Ato de guerra. Vamos lá então? E ele reencontrou aquela ex dele lá. No lugar novo. A ex-chefe. A chefe que é ex dele. Que é ex dele. Uhum. Vamos lá. Islamabad. Mr. Lennington, Srikanth Tiwari from NIA is on the line for you from India. Yeah, put him through. Okay, thank you. Eita. Okay, Bruce, I have someone you've been desperately looking for. Go on, I'm all ears. Faizan Ahmed. I don't know how we're going to achieve that. I mean, assuming we do nab him, I'm not going to be able to bring him to India. Well, if the mountain doesn't come to Muhammad... O ditado é o mesmo, né? Em português. Uhum. É mesmo. अब जो है यही है जोया टाइम बिल्कुल नहीं है भेज दो Okay, sir. Sending it to you right away. And sir, good luck. Thank you Zoya. A Zoya podia aparecer mais. Eu gosto quando ela aparece. Eu também. Ela é boa, né? Ela é bem... अस्सलामुअलैकुम भाईजान हेलो आवाज नहीं आ रही है भाईजान शायद नेटवर्क खराब है Very good. Issue को play Bruce, we are ready. Copy. Connecting, sir. Ele tá usando uma amostra fake gravação. da voz do cara. आवाज नहीं आ रही है भाईजान रुको मैं छत पे जाता हूँ घर में नेटवर्क नहीं आता Focus, guys. Come on. Isso aí é pra eles pegarem o sinal, né? Sim. Target confirmation, sir. हेलो भाईजान Ele tá indo lá fora. हेलो भाईजान Hello? आवाज नहीं आ रही है भाईजान हेलो साजिद शायद नेटवर्क खराब है There he is. Zoom in. कुछ सुनाई नहीं दे रहा भाईजान Conseguiu. Nossa. Conseguiu pegar direitinho. Target locked, sir. Tá falando Falando das das profundezas. profundezas do inferno. Caramba, questão de segundos. É porque eles já estavam lá em cima, lembra? Eles já estavam olhando já. Eles estavam vigiando alguns lugares para ver onde ele ia sair. Foi esperto essa. Foi uma ideia muito plano aí boa, foi bom. caraca. E o Faizan foi menino, né? Foi. वाह मॉम वेरी कूल पहले तो आप कभी ऐसे तैयार होकर ऑफिस नहीं गई ओके लिसन मैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए लोनावला जा रही हूँ वापस आते थोड़ा टाइम लगेगा एंड अब तुम बड़ी हो गई हो घर का ध्यान रखना और इसका भी नहीं तो पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहेगा वो मैथ्स ट्यूटोरियल्स हैं चीजें टैबलेट पे होती है समझ में भी नहीं होती नीलम आंटी को बोल दिया है खाना बना Hi. Atharu, right? I'm Arvind. Mama. मम्मा कोई आया है Sei não, ela se arrumando. Young lady, you must be Dhruti, right? क्या लोगे A cara da menina. Yes. If possible. श्योर श्योर हेलो स्कूल नहीं जाना यू गेटिंग लेट गेट अप कम ऑन गो 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 चलो 100% sacou. गेट अप Uhum. É, a menina não é burra, não. Bye. गो धृति Ficou brava ela. Ficou. होजी बताया तो था कोलीग है मेरा इट लुक्स लाइक ना कि आप कोई कॉन्फ्रेंस पे नहीं पिकनिक पे जा रही हो Eita. नाइस Authentic filter coffee.
Ela botou leite. Tava parecendo leite, né? Ela botou leite, aquilo pra mim era leite. You sure about this? एजान से इंफॉर्मेशन निकालने के और भी तरीके हैं। जिन तरीकों के लिए हमारे पास समय नहीं है, ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था सलोनी। Good luck, Shika. Nossa, tá se arriscando muito, hein? Esse rolê de não ter proteção aí é foda. Thank you. And your keys. Thanks. All the best, sir. Thank All the you. best, ma'am. Thank you. Let's Vashana. Yeah. So Nikhil wants to do the opening. Eles vão ficar no mesmo quarto? Isso que eu pergunto, gente. Só recebeu uma chave, você viu? Acha, are you done? Calma aí, eles vão... Vão. Não, You know what? Não tô acreditando. eles não dormiam aí não, né? Because Ela tava levando uma malinha, né? Ela falou que ia voltar tarde. Acho que vão passar o dia só. इस तुम बातों को घुमा के अच्छे से मैनिपुलेट करते हो. Wow. What a backhanded compliment. Thank you, Jay. You're welcome. Eles são bem íntimos, né? Assim. Dividir o banheiro é demais. Concordo. Desde a primeira vez eles já meio que se tratam meio... É bem íntimo. आप बोलो शिजान में कितने सालों से? करीब 17 साल से 17 साल। Caramba. जसमीत सिंह जसमीत सिंह। नाम बदल के यहाँ आया था बगावत के दौरान। सोचा था 2-1 साल में वापस चला जाऊंगा, पर फिर एक और साल करके Lembra desse lugar, Balustão, do Durandá? É o lugar lá do Durandá. Ah, tem uma estrada aí. Eu tô achando que era no meio do deserto ali. किसी रोज अपनी असलियत सामने आ गई तो उठा के ले जाएंगे। अच्छा, आपकी फैमिली? हाँ है ना, देखो ये दो छोटे एवेंजर्स, बीच में थानोस। I must assure you one thing. There are not many models of such kind in the market right now. You're doing it out of passion and, of course, financial viability. Finalmente tá mostrando o que é. या नॉर्मल सर्दी खांसी तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे यार go see a doctor. If someone says अरे I'm feeling too low, Tem a ver com saúde mental, tá vendo? तो हम लोग क्या बोलते हैं? चल यार दारू पीते हैं. And the worst thing is get some action tonight यार, you'll be fine. The problem is we don't give importance to mental health as much as we give to physical health. And I joined this company where nothing is easy, there are no benefits, and there's no money. Well, not yet, of course. Believe you me, हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है. We worked out of all the cafes all over, except Starbucks. Quite frankly, we can't afford it yet. And the reason for that is the idea behind it, which is very beautiful. Salvou a apresentação. Rapaz, tô até com peso na consciência de ter achado que é terrorismo. Tá, eu e tu aqui assim, ó. Thanks. He's super excited, huh? Yeah, he looks it also. Como eu ia saber? Fizeram suspense. Bit scared. Lanitum. Gente, não, sério, tá muito perto os dois. Ela tá dando mole, vai também. Ela... I can't believe I actually did it. Like it? Tá rolando um clima, gente. नहीं हम बस जा ही रहे हैं। क्या अभी जा रहे हैं? नीलम आंटी वेट कर रही होगी, जाओ ना जल्दी। हाँ माम जा ही रहे हैं। अच्छा, मुझे आगे थोड़ा लेट है। Okay, listen, मेन डोर का लैच ना ठीक से बंद करना, okay? Don't forget about it. माँ, आपको टाइम लगेगा? Tá certo, tem que procurar a mãe, sim. Ela não pode ficar saindo assim, não. ठीक है? Okay, don't worry, we are fine. Okay, bye. Acho que ela já sabia que não ia voltar hoje, só não falou pra eles. Que? Você não viu ali que tá escrito? Tava birthday party. Ela tá quer ir numa festinha. Ela quer ir numa festinha, a filha.
Era um grupo do WhatsApp chamado Birthday Party? Uhum. E ela escreveu, tô chegando. Eu acho que ela vai deixar o irmão lá sozinho. com a tia. Tia? E vai pra festinha. सोया नहीं है रात भर। मेरा जोड़ीदार है मेरे कारोबार में, कराची से है। E tipo assim, a menina se sente no direito, já que a mãe tá na festa com um cara. Aí ela, então também posso. Né? Adolescentes, é a lógica deles mesmo. É. निकाह हो गया आपका? क्या? निकाह हो गया? 2 दफा। 2 दफा। सुभान अल्लाह। ये लो, दोनों के लिए तोहफे ले लो। लो, कारोबारी आदमी हूँ, मेरा वक्त चंद रुपयों से ज्यादा कीमती है। जरा फुर्ती बरती और मेहरबानी की। Nossa, deu tão assim invisível, né? Acho que ele já tá ligado, né? Nos processos. Ele já foi ciente, talvez. É. आपने तो हद ही कर दी। वो फौजी था, हिंदुस्तानी पुलिस वाला नहीं। आपने उसे रिश्वत देने की कोशिश की। कहीं वो हमें गिरफ्तार कर देता तो? Tentou subornar? Não, subornou. जो अंदर गया था ना, बिना नंबर डायल किए फोन पे बात कर रहा था। वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। Sem discar o número, eu nem tinha visto isso. ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करता। Nunca agem de modo tão todo. Olha! Se minha mãe faz, eu posso fazer também. Nossa, Nossa, ela vai deixar o menino sozinho. Vai. Não é uma boa. E se brincar, ele tá fingindo que tá dormindo. Certeza. Certeza. Todo fazer a mundo vai festa. aprontar hoje. Ih, foi lá pegar a coisa. Pelo menos a festa dele é de boa, Paraíso. We did it, guys. We did it. Okay. Where's the fucking champagne? Waiter. What? Here, it's time to celebrate. We have to celebrate. Ó o álcool chegando. Yes to you. O nome do programa, me analisa. Ixi, Maria. Festinha de adolescente. Ih, lembra que o moleque é metido com droga? É ele? Não é? Não sei Tem se é ele. deles da escola. Vixe, será que ela tá consumindo álcool também? Não sei. E aí, galera, onde vai dar merda primeiro? Acho que nos 3 ao mesmo tempo. Quero chegar antes das crianças acordarem. Xiii, isso é de quê? Alguma coisa que ele não pode abrir, né? Agora. É do pai. Ai, ai, É a sala do pai. Meu Deus, se tiver uma arma aí. Não sei. Ele viu alguma coisa? É. Meu Deus, o Rodrigo falou, apareceu, velho. O cara é policial, né? Meu Deus. Ó, o drogado. Caralho, previ todas as coisas merdas que ia dar nesse negócio. लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए. A gente deve experimentar tudo na vida. I said no. Isso. Isso mesmo, menina. Deixa ela ser azarada mesmo, sai fora. Ai, gente, ainda bem que ela é assim. Os moleques estão achando que ela... É. Just go home. I don't even know why I've called you. You're such a loser. Just go. Go. Ai, Fê, por que tu foi nessa festa? Ai, meu Deus do céu.
Essa arma tá carregada? Não, né? Já deu uma Não, acho que gatilhada ele aí. tá. Acho que ela tá descarregada. Isso foi à toa. Foi só pra se estressar. Olha que perigo, ainda andando sozinha na rua, gente. Eu acho que tem que fazer o. E ele vai fazer. Ai, será que. Caralho, moleque, tu larga essa porra! Ai, Jesus. Ai, ele vai colocar de novo. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Acho que ela viu algo que dá. Não. Não, ela tá assustada de estar na rua essa hora. Perigosíssimo. Gente, será que ele vai dar um tiro na irmã sem querer? Será que ele vai atirar nela sem querer? Ai. Ai. Meu Deus. Tharva, please go away. I'm coming, okay? Please, Akka. Don't cry na. Ele preocupado com ela. Please, Akka. Podia estar chorando por coisa bem pior essa hora. É verdade. Melhor chorar Que perigo, pelo menino gente. babaca agora, depois você ficar bem, minha filha, do que tá. É. Ela mandou mal saindo de casa, mas mandou bem 2 vezes. Uhum. Não Foi. tomando a droga e não deixando o moleque encostar. Sim, sim. Ah, ele foi dormir no sofá. Ai, meu Deus. Nossa, velho. Outra carinha feliz. Isso, só carinha feliz. Ai, mulher, sossega. Ela tá. Ela tá com fogo no. Você sabe onde, né? Ela tá sem falar com o marido ainda, tá, né? Tá. Eles se despediram meio mal, lembra? Eles estavam brigados. Ele ligou, mas ela não falou com ele. Ele falou com só os filhos. Eita porra. Ah, o que quer dizer essa luzinha? हजारा कबीले के 5 आदमी लगातार Se acontecer alguma coisa com ele. Ixi. हम अभी यही इंतजार करेंगे सुबह तक हमारी टीम आ जाएगी Pulou a cena. Da luzinha? Ela acendeu a luz do quarto Ó, e não mas mostrou mais. Tá um clima estranho. Tá. Eles sempre conversam tanto, né? Estão Né? sem graça um com o outro. E agora, eles se pegaram ou não? Não sei, eu espero que não. É o que eles querem que a gente fique se perguntando, né? É. Ó a zorra na A casa. zorra que o menino fez aí. E ele guardou a arma? Acho impossível. Ele botou debaixo do travesseiro, velho. Ixi, o moleque esqueceu a arma lá. Não sei, acho que sim. E a menina tá toda arrumada. என்ன கண்ணா என்னாச்சு ம் क्या हुआ Ela vai ficar se sentindo super culpada agora. ये मंकी था ना? हाँ सच में एक लॉन्ग टेल भी था सर्जिकली हमने रिमूव भी कर दिया उसको वो टाइम की फोटोज कहाँ गए? है ना मेरे पास मैं दिखाती हूँ हाय सुशी हाय सब ठीक है तुम कैसी हो बच्चे ठीक हैं Ela tá se sentindo culpada? As crianças estão bem. क्या चल रहा है वहाँ नहीं ठीक चल रहा है वही फाइल्स पेपर वर्क Tudo bem, só tô no Paquistão.
कब वापस आ रहे हो? Os arquivos é a palavra de sempre, de repente uma arma na sala. जल्दी आना चाहता हूँ यार, लेकिन देखो Ah, lembrei, agora eles mentem um pro outro o tempo todo. Your work is important. उस पे फोकस करो. खत्म करके वापस आ जाना. जितना जल्दी हो सके. मुझे जाना पड़ेगा. ओके? Acho que ela quer contar pra ele, né? Ela com certeza ligou. Pra ela ter ligado e procurado ele é porque ela tá se sentindo culpada. Tá, muito. E ela nunca fala isso aí. Terminei seu trabalho que é importante. Nunca, ela sempre... Menospreza, né? Não, ela sempre reclama disso. Uhum. É verdade, ela sempre... Ai, que trabalho mais importante. E agora ela tá... O que rolou? Será que eles ficaram? Cara, eles deixaram isso subentendido, mas eu já tô na dúvida aqui. Eu acho que eles não ficaram, mas que ela, tipo assim... Ela chegou bem perto e pensou, cara, ou eu vou dar um jeito no meu casamento, ou vamos separar, porque, tipo, eu tô naquele limite lá de que vai dar merda. Eu acho que ela pode ter sentido alguma coisa, talvez vontade de ficar com o menino lá. Com a eu acho que vontade ela tá, sim. E aí ela tá pensando, cara, pra eu fazer isso eu preciso resolver meu casamento. Então ela quer dar um ultimato. Também acho. Esse é o cara lá do... eu acho que é o cara, né, que eles capturaram lá. O Faizan. Ué, vai deixar o cara ver a cara dele? É o cara do Faizan? Mas por que eles precisaram entrar tiro? Calma aí. Ó. Sei lá. Ele não combinou com o outro lá? Ó, tô te entregando o Faizan, só quero falar com ele. Aí já chega atirando uma galera. É porque ele quer interrogar, né? Acho que ele quer um tempo com o Faizan, ele não quer... Eu entendi, mas por que ele tem que matar esses guardas? Eles não são aliados, não são do mesmo time? É porque eu acho que a galera perto dele ficou puta de terem achado eles, entendeu? Aí prendeu ele. Eu acho, né? Não sei. Porque realmente tá estranho, eles não tinham capturado ele? Não era o FBI que tinha capturado ele? A CIA, né? CIA. CIA? CIA, FBI, não sei. Era CIA. जान बचाने के लिए शुक्रिया। बाहर में से है आप हमारे सही के साथ है। Ele foi mentir. दुनिया भर के मुल्क हमें ब्लैकलिस्ट कर देंगे फैसान। मैं तो सिर्फ उसके हक की तारीफ आवाज बंद करे। Acho que isso é a encenação dele, não? सूडान जा सकता हूँ। सऊदी का मौसम मुझे पसंद नहीं। सूडान का मौसम अच्छा है। Será que ele contou? Então foi por isso, eles simularam pra ele achar que tava sendo resgatado, olha lá, ó. Os caras estão tudo vivos, olha lá, ó. Ah. Viu? Olha lá, ó. Os caras estão vivos. Caraca, falei, era encenação, Eles simularam. velho. Não, mas You got what you wanted from him. Got something. Well, thank you, bros. Thank you for your help. Anytime, Shrikant. Por isso que a gente só ouviu as balas. Foi. सर मूसा और साजिद दोनों फैजान के शागिर्द हैं बहुत साल पहले Ele não deixou o cara parar, né? Ele ia parar pra... Deixa eu ver ele. Não, vamos. Sim. ओरिजिनल प्लान ये था सर कि मूसा और आसिफ इंडिया घुसेंगे आसिफ कश्मीर से नर्व गैस का पूरा स्टॉक दिल्ली लेकर आएगा Olha lá o plano. मूसा कहीं छुपा हुआ है और ये दोनों आखिर में दिल्ली में ही मिलेंगे सर Sajid é... Acho que é aquele lá, ou aquele outro. Que ele quase pegou, né? If this mission is successful, then this will be disastrous for both the countries. Good job, Shrikant. Yeah. Good job, Shrikant. Agora ele mandou bem. Agora ele tá... Ganhou pontos. Vitória, finalmente uma vitória. Finalmente uma vitória. Finalmente. Ele descobriu o plano inteiro. Thanks for waiting, sir. The honorable PM will join us call in a moment. Thank you. Não vai me dizer que esse cara é traíra. नमस्ते कुलकर्णी जी। Sir. मुझे इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कुलकर्णी जी।
मुझे इसका सीधा जवाब चाहिए। क्या सच में इन लोगों के पास नवजात है? जी सर। हम इस वक्त वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पर नवजात अटैक हुआ तो हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ना चाहते हुए भी हम पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ रहे होंगे। मुझे इसका सलूशन चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ ये बताइए। सर, आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी होगी और उन्हें कन्विंस करना होगा कि वो अपने लोगों को रोकें, और हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसे हमें निकलवा के दें। इस इंफॉर्मेशन पर आपको कितना भरोसा है? इस वक्त बलूचिस्तान में हमारा एक आदमी है और मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। Nossa. Finalmente. Esse lugar aí, esse Baluchistão é uma região lá de conflito dentro do Paquistão, que é etnia Baloch, e eles querem ser independentes. Aí é super tenso lá também. Eu percebi que eles tiveram que criar todo um plano para poder entrar lá, né? Mas você vê que deu... que ele tava ele foi capturado por alguém. Eu não entendi muito bem o que aconteceu para ele estar lá e eles terem que ir lá para capturar ele. Como assim? Irem lá onde? Ele estava naquele terraço. Lembra? Que era dentro do Paquistão. Eles estavam procurando ele já. Eles estavam procurando. Aí o Sri ligou pro cara que ele tem contatos, que trabalha no Paquistão e tem relações com a CIA. Lembra que ele estava falando de algum lugar que estava com a bandeira dos Estados Unidos atrás. Aí eles fizeram aquela artimanha lá para ele sair no quintal e eles poderem pegar. Porque eles tinham rastreado mais ou menos a ligação. Então eles sabiam uma área... Não, isso aí eu entendi, mas eu falo depois. Eles descobriram que ele estava no terraço. Por que depois ele estava preso com o capuz ali? Então, foi tudo a armação para ele achar que ia ser resgatado. Tipo assim, para ele estar lá no desespero e de repente chega alguém e ele, beleza, fui resgatado. Só que aí o Sri ainda finge que não, tá resgatado, mas assim, você tem que fazer escolhe aí, ou você dê dura pra gente o que a gente quer. Outra coisa, o Sri, ele falou com esse cara no telefone desde o início. Eu vou te entregar ele, mas eu quero falar com ele. E aí ele já meio que falou o plano, porque ele falou tal coisa e o outro entendeu. Então a gente não entendeu qual era o plano, mas eles dois sabiam do que eles estavam falando. Então já desde o princípio... Pera, que dois você tá falando? O Sri? O Sri não ligou para aquele cara lá? Que ele entregou o cara aqui agora. Quando ele falou com aquele cara, o Sri falou assim, eu vou te entregar o Faizan, né, a localização dele, mas eu quero interrogar ele. Aí o outro falou, não vai ter como você interrogar ele de uma forma... Que não dá pra levar... Eu vi isso, não dá pra levar, tirar ele de lá e levar pra Índia. Aí o Sri falou com ele, eu pensei no tal coisa. E aí ele citou... aquela citação, se Maomé não vai montar, vai Maomé. Eu tô pensando não sei o quê. Mas ele falou tipo algum plano. Um plano que ele talvez já conhecia, né? Ou que ficou implícito que eles comentaram o plano e a gente só ficou sabendo quando o plano aconteceu. Isso. Eles dois já sabiam qual era o plano e a gente não sabia. Agora que eu entendi, que ele entrou lá e fingiu todo um resgate para conversar, para poder ter essa conversa. Isso. E eu entendi também que nessa conversa ele usou essa questão do resgate, agora que eu fui entender, que ele usou essa questão do resgate como barganha. Eu te resgato e você me conta sobre o plano. E aí ele só falou lá, Zulfikar, e o cara já entendeu tudo. Só que ele estava fingindo ser do Paquistão, né? Ele estava fingindo ser do governo do Paquistão, que ele falou, o primeiro-ministro está humilhado, não sei o que e tal. E aí, na verdade, ele foi muito inteligente, porque ele tinha pouco tempo. Se ele começasse a torturar o cara, o Faizan, ele não ia entregar jamais. Entendeu? Então, ele foi por outro caminho. Ele usou de uma artimanha mental para poder convencer o cara a cooperar. Foi muito mais fácil do que torturar. Foi muito melhor. Torturar ele não ia nunca se bobear, o cara ia falar, vou morrer por isso aqui, acabou. Eles iam ficar dias e dias aí, não ia ter como. Ele já estava provavelmente disposto a morrer por essa causa. Quando ele deu uma barganha, uma moeda de troca, falou, se você contar e conversar com a galera para desistir desse plano, ele meio que descobriu tudo sobre o plano, né? E aí falou para ele para falar pro pessoal desistir do plano.
Tipo, se você falar pra eles desistirem do plano lá do Zulfiqar, você, ó, aqui, ó, toma aqui, ó, você já consegue sair do já país. Já tem o passaporte, já sai, já faz tudo. Na verdade, ele nem ia falar nada, porque senão iam descobrir. Ele só queria saber detalhes do plano, só. Tava pensando aqui que esse trabalho do Sri, tipo, eles têm que ser muito, como é que fala? Low profile, né? Tipo, eles não... Imagina se o Faizan reconhece o Sri de alguma operação, assim, os bichos têm que ficar muito... Não, eu fiquei de cara, porque na hora que tirou o capuz do Faizan, eu falei, ele vai deixar ver o rosto dele. Porque você vê, o outro terrorista já viu também. Né? O outro sabe quem ele é, agora esse aí também sabe quem ele é. Eu fiquei bem... É Sajid, né? Sajid? É. Que é o que ele tentou capturar, que ele foi atrás dentro do casamento. Isso. Então, esse também já sabe como que é o rosto dele. E o Musa também. Porque ele... Cara, falar em Musa. Né? Ele conversou várias vezes com o Musa. Falar em Musa, cara, vai ser muito satisfatório quando o Sri encontrar o Musa de novo e, sei lá, vai descer pro cacete mesmo. Esse cara merece muito levar uma surra. Matou a menina. Nossa, né? essa cena que ele mata ela é deprimente, velho. É escrotíssimo. Foi triste. Esse episódio eu gostei mais, porque deu certo pra ele. Deu certo. Finalmente positiva, deu né? certo. Agora ele vai voltar. Os com outros uma a moral. gente tava perdendo pessoas, operações que estavam falhando, né? O Musa conseguiu fugir. Policiais trapalhões antes. E nesse aí não. Foi super. Esse foi bem armado, bem pensado. E, caraca, eu fiquei tenso em vários momentos desse episódio, assim. Ele começou devagar, assim, e tal, mas do meio pro fim, altos momentos tensos, cara. O moleque com a arma, assim... Nossa, eu fiquei com receio. Foi terrível. Porque as balas caíram e ele pôs de volta. Foi, eu fiquei com medo de, na hora dele pôr de volta, ativar alguma coisa e ele... Mas aí, quando tava naquele momento ali que ela ia chegar, ele tava com a arma assim, eu falei, não vai, velho, não vai, ele vai tirar na cara do nada, vai ser um negócio muito feio pro episódio, tipo... Pra televisão, né? Não vai acontecer. Mas assim, dá nervoso. Mas dá o nervoso, Mas eu dá achei que ia pegar pelo menos de raspão. Eu achei que ele ia apontar pra ela, sem querer, porque achando que era alguém que tava entrando em casa, e talvez atirar em algum lugar nela que não matasse, mas que machucasse. Eu também achei que ia rolar um disparo. Eu achei que o disparo ia acontecer, mas ia ser na parede, assim, mas só isso já é um troço escroto. Sacou? Aí também, caraca, agora aí no final me deu um nervosão do chefe dele ser traíra, mas ele só tava falando com o primeiro-ministro mesmo. Tava tentando combinar o que eles podiam fazer. Caraca, aí me deu um gelo. Agora, eu não entendi ainda. Eu acho que essa menina, a Ditri, a filha. A filha, ela tá tentando muito entrar num grupo no qual ela não se identifica tanto, mas talvez seja um grupo muito popular. Mas eu acho entendeu? Porque ele chamou, ela já salvou ele uma vez de um rolê que não é legal, porque ele tava com drogas, e ela salvou ele, podendo se prejudicar por isso. E aí, ela foi pra festa do mesmo menino, foi o mesmo menino? Eu acho que não era o mesmo menino. O da droga é o que ofereceu a droga primeiro, mas o que beijou ela não é o mesmo. Não beijou não, só tentou. O que tentou beijar ela não é o mesmo, mas é na casa dele ele que chamou. Sim. Porque o menino que ela salvou da droga, que eles conversaram na escola, não é o mesmo desse aí, né? É o mesmo que ofereceu a droga pra ela. É o mesmo? Nossa, então ela tá... É o que ofereceu a droga pra ela. Tá delirando de continuar de amizade com esse menino. Mas, Ele chamou ela, mas ele só chamou ela pra se aproveitar dela. Mas eu acho que essa situação aí deu uma ligada no alarme dela aí. Quando ela abraçou a mãe, é como se ela estivesse dizendo assim, mãe, cara, fiz merda, porra, fica aqui comigo. Sacou? Foi um baque pra ela. Não sei até que ponto ela vai conversar com a mãe, né? Eu não acho que ela vai contar pra mãe. Ela esconde muito. Ela não vai contar isso aí do nada. Ela já escondeu tudo. Ela não conversa com a mãe sobre a escola, menina. O que o gesto significou, entendeu? De abraçar a mãe. Sim. Não quer dizer que ela vai contar tudo. Mãe, fui lá na festa. Mas de certa forma é péssimo isso, porque, tipo assim, mostra claramente que na família deles não tem diálogo. Em nenhum nível. Não tem dos pais. Mentem pra todos. Todos mentem pra todos. E é louco, porque assim, o Zri mente pra ela mente pro Zri, ela mente pros filhos. Os meninos mentem entre si. Exatamente.
Não teve nenhuma combinação. Olha, eu vou sair, você não conta nada pra mamãe, mas você não mexe aqui, não faz assim. Isso. Não, ela saiu, ele falou, vou fazer o que eu quiser. Agora, verdade seja dita, galera, acho que isso acontece em 90% das Porra, famílias. Assim, em algum nível. Meu irmão era meu cúmplice 100%. Se eu fosse matar uma pessoa, meu irmão enterrava. Eu não tenho irmão, sorry. Nossa Senhora. Aqui em casa, a gente não tivemos essa... Nós éramos próteses, literalmente. Mas não de contar tudo, assim. Não, Nossa, eu e meu irmão, caraca, a gente era muito cúmplice um do outro. Muito, 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 muito. E assim, em matérias... Tipo, nessa fase aí da menina, eu contava tudo pra minha mãe também. Cara, tudo. Não, aqui não... E a gente eu não tenho conversava irmãos, muito. sou filha eu menti única. pra minha mãe. Tipo, 2 vezes deu merda, minha mãe descobriu e tal. E meio que eu internalizei aquilo de, tipo, cara, não adianta mentir pra minha mãe. Ela vai descobrir e vai ser pior. E aí, pronto, eu falava muito, assim, sei lá. Mas com meu pai, não. Não, com meu pai até hoje eu sou muito fechada, não conto quase nada. Pai não dava, as minhas não. conversas de desabafo e tudo com a minha mãe, assim. Claro que eu nunca contei 100% das coisas. Pois é. Mas, por exemplo, eu nunca tive irmão. Então minha mãe era pra Cara, eu contar digo as assim, coisas. eu digo assim, isso aí que o moleque fez, eu já fiz. Cara, tipo assim, sai certeza. todo mundo, fica na casa fica em casa, e aí sim, meus pais achando que eu tô aqui dormindo, e fica aqui, velho, comendo bebendo leite condensado. Gente, eu já fiz muito isso também. Eu sou E compulsiva. aí, vou contar isso pro meu pai e pra minha mãe? Não vou. E assim, isso pra mim é uma coisa até de família, porque quando eu era mais nova, eu comia muita coisa escondida, assim, de leite condensado. A minha mãe comprava umas gotinhas de chocolate pra fazer bolo, essas coisas, eu comia. E aí, quando eu viajei pra casa da minha avó, eu descobri que minha prima faz isso. Olha aí. Olha, o caso era que minha mãe, ela trabalhava muito, assim, e a gente ficava muito sozinho, eu e meu irmão. E aí tinha minha avó e tal, que morava na frente, meio que dava uma vigiada na gente. Cara, a gente se acobertava. E é isso aí. Tanto que eles têm que ser mais unidos, né? Hoje em dia... Se acobertavam para que seus pais não descobrissem. Sim, mas a gente era mais novo. Então eu tô pensando, tipo, porque a diferença de idade entre os irmãos aí é muito grande. Sim. Então eu tô vendo, tipo, as duas situações. Quando a gente era da idade do molequinho, beleza, a gente se acobertava pra caramba. Mas quando eu cheguei na idade da menina, aí eu já contava as coisas pra minha mãe. Entendi. Entendeu? Nunca, não ia tem ter essa diferença de idade. Você viu que quando tem uma hora que ele fala assim, não tenta ser a mamãe? É isso. E aí deu uma coisa de tipo assim, ela, apesar dela ser adolescente, ela não ser uma menina 100% responsável, ela se sente responsável pelo irmão quando a mãe sai. Isso. Então, ela tentou conciliar o que ela queria com uma responsabilidade de cuidar do irmão. E ela, como toda adolescente, ela tá vendo, cara, o casamento dos meus pais tá em crise, eu vou surfar nessa onda aí. Tá? E essa Toda é uma das adolescente faz coisas isso. que eu achei que a gente sempre... Eu até comentei com meu namorado, eu vi uma outra série que tinha muito isso de a filha tá brava, tá estressada com os pais, porque ela descobriu que os pais iriam se divorciar. E o quanto isso afeta os filhos, né? A gente acha que é besteira, eles têm que superar. Mas isso afeta muito, eles, mais do que a gente imagina. A menina tá sacando aí as paradas e tal, e tá preocupada. E não apenas preocupada, ela tá se aproveitando disso. Tanto que você vê, ela olha o cara assim, mas você vê pequenas coisinhas que a mãe podia ter evitado. Pra que o cara foi lá antes dos meninos saírem pra escola? Sim. Eles não precisavam ter visto esse cara ali, sabe? Não, e você ficar passando a noite fora pra quê? Ela podia ter pegado um carro e ido pra casa. Qual foi a diferença que fez dormir fora? Assim, tipo, por que ela não podia... Por que ela não podia voltar pra casa? Mas eu acho que é porque ela quer se livrar um pouco também da família. Ela Dos tá filhos gostando ali. dessa situação também. Beleza, entendo. Mas é boa, eu tô gostando da série. Eu entendo também, todos os lados. Sim. E é eu também isso. tô. Mas vai, a última pergunta, vai. Eles se pegaram ou não? Eu acho que Agora não. já não tenho ideia. Acho que Não, eu acho que não. Eu acho que ela, tipo assim, eu acho que ela olhou pro abismo. E todo mundo que é casado conhece esse Você lugar. acha que vai mostrar um flashback com essa cena? Talvez. Eu não acho que todo mundo que é casado. Eu acho que todo mundo que está em crise no casamento olha pra esse ponto. Ou que tem uma briga e tal, olha pra esse ponto de... E se eu terminar meu casamento e ficar solteira e ficar livre, eu posso sentir isso de novo, sentir essa coisa, porque eu acho que o que falta pra ela é isso. Ela sente falta de alguém pra amar. Não, eu também acho, mas eu acho que é aquela situação de perigo, tipo assim, ó, cara, uma mínima ação vai mudar tudo aqui. Entendeu? É olhar pra aquela situação e refletir. E aí age ou não age. Eu acho que no caso dela não aconteceu.
Mas ela, tipo assim, ela vai ter que botar o marido Mas eu acho pra sentar que- pra conversar ali Exato, e falar, eu meu acho amigo, que isso foi o estopim pra ela. Eu acho que, vamos supor que não aconteceu. Ainda assim foi um estopim pra ela decidir que ela precisa sentar e conversar com o marido. Isso, E decidir também o que acho. vai ser do nosso casamento. Também Ela precisa acho. assistir em casa e Também tal. Ela tentou falar com ele um pouquinho, mas não ia, ali não ia dar. Mas deu a Ela falou que ela mostra. queria de maneira indireta. Você precisa terminar tudo e voltar pra casa o mais rápido possível. Isso. Beleza, galera, é isso aí. Me conta se você tem respostas para essas perguntas sem dar spoiler. E o que a gente tiver perdido, por favor, coloca aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.